Pronto, então quero dar bom dia para todo mundo e agradecer a presença de todos. Estão me ouvindo bem? Minha voz está clara aí para todo mundo? Tá claro. Muito bom. Sim, tá ótimo. Flavinha, bom dia, como você está? Fernanda Fragoso também está aqui com a gente. Quem mais está aqui? Tem mais pessoas aí que estão aqui com a gente. Vamos dar um bom dia aí, o pessoal que está conosco aí. Bom dia. Bom dia. Então, nós temos Fernanda, que já se apresentou, Flávia se apresentou. Quem mais está aí? Dê o seu bom dia. Então, vamos lá. Ok. Então, qual é a nossa proposta de hoje? Né? A nossa proposta desse estudo, desse mês, vai ser falar entre os dois mundos. Né? E o que significa entre esses dois mundos? A gente aqui estava até conversando um pouco, né, sobre o que é a natureza humana e o que é a natureza divina. E o nosso bate-papo de hoje, né, nosso estudo de hoje, vai ser justamente para falar um pouco sobre isso. Eu vou trazer um pouco da minha visão em relação a esse assunto. Então, hoje eu quero, assim, nesse estudo, me concentrar mais nessa questão da nossa consciência mais divina. Em outros estudos que a gente tem aqui, eu já trabalhei bastante essa questão da natureza humana, tem bastante assunto em relação de como a gente deve olhar para a nossa natureza humana e cuidar da nossa natureza humana. Então, hoje eu quero trazer um pouco mais, né, falando sobre essa natureza mais divina. Então, a gente tem que partir de um princípio que, quando a gente olha aqui para essa foto, né, a gente ter uma percepção que nós somos, né, olhando para uma visão divina, energia. E essa energia, ela precisa, né, de um veículo que ela possa se manifestar aqui nessa dimensão. E esse veículo é o corpo físico, o corpo orgânico. Da mesma forma que os astronautas precisam de uma roupa para estar no espaço, para que ele não venha adoecer, para que ele, né, não se contamine, nós precisamos do corpo físico para estar aqui nessa dimensão. Sem essa estrutura física, somos apenas energia. Ok? Esse é o termo viver entre dois mundos. Existem outros mundos paralelos? Sim. Mas a gente não vai entrar nesse assunto aqui hoje. Acho que o mais importante é a gente entender que nós temos uma consciência divina e nós temos uma consciência humana. Em outros encontros que a gente já fez aqui, em outros estudos, eu já trouxe bastante informação sobre a consciência humana, como é que ela funciona, a questão, né, de como o nosso cérebro funciona. Então, já tem bastante assunto em relação a isso. Hoje eu quero falar um pouco mais dessa nossa consciência divina. Tá? Em algumas escolas mais antigas, a gente vai encontrar o termo céu e terra. Então, esse termo céu e terra, quando a gente se refere ao céu, a gente está falando da nossa consciência mais divina. Né? Então, todas as vezes que nós temos o hábito de olhar para o céu, né, de olhar para as estrelas, de contemplar o mundo acima de nós, a gente está justamente consciente ou inconscientemente fazendo essa ligação com o nosso divino interno. Ok? Em algumas tradições, eles vão chamar de um mundo vertical, né, a verticalização, e a Terra, um mundo horizontal. Para que a gente mantenha um equilíbrio, a gente tem que ser uma pessoa que tenha momentos de conexões mais verticais. Tá? Que momentos são esses? Né? Momentos como a gente ter uma prática diária
de ficar conosco. Esse ficar conosco, eu gosto muito de trazer a estrutura da prática do silêncio. Então, aqui atrás de mim já tem até aqui, né, esse simbolismo, essa figura, né, de Siddhartha, Buda, no qual aqui representa essa conexão com o divino dele, ou seja, na tradição tibetana, eles chamam isso de vida interior. Nós precisamos ter vida interior. E essa vida interior, ela parte aqui para nós como uma disciplina, né, de todos os dias, você encontrar, né, um momento do seu dia de você ficar com você, de você se recolher, né, de você fechar os olhos para o mundo aqui fora e observar o seu mundo interno. Isso que a gente chama de prática do divino, chamamos também como vida interior, o recolhimento, né, da sua consciência externa para o mundo mais interno. Okay? Essa é uma das formas assim, mais simples para que a gente mantenha essa conexão céu e terra e essa aproximação entre a minha consciência humana e a minha consciência divina. Se a gente fica muito conectado com a consciência da matéria, a gente acaba se perdendo um pouco nisso. E vamos nos distanciando dessa consciência mais divina. Então, existe uma frase em algumas escolas, né? O quanto eu estou, né, me dedicando para estar próximo da minha unidade divina. E aí é interessante a gente olhar para a nossa vida e perceber a nossa rotina. E, de alguma maneira, para aqueles que realmente, né, já despertaram, que já estão numa consciência de entender que a vida não está só baseada nessa dimensão mais humana, que a gente é o tempo todo, né, ali, inserido e bombardeado, precisa ter essa rotina, ou melhor, encaixar essas práticas nas suas rotinas. Eu sei que cada um aqui está num momento de vida diferente, e é muito claro para mim, às vezes, conseguir encaixar dentro da rotina esse momento de ficar com você. Tá? Mas eu também acredito que 5 minutos todos os dias é melhor do que nada. Tá? E, de alguma forma, se a gente continuar insistindo nesses 5 minutos, a gente começa a passar para 10, para 15, para 20, e vai chegar um momento que a gente vai ter uma intuição, uma percepção, de começar a substituir algumas coisas da nossa vida, que a gente percebe que aquele momento ali não está me trazendo nenhuma construção, e eu substituir por uma prática mais de autoconhecimento e de autocura. Bom, então acho que a gente consegue harmonizar essa consciência céu e terra na nossa vida. Tá? Quando houve esse rompimento entre a consciência divina e a consciência humana? Quando a gente olha, né, a história da religião, vamos colocar por aí, os povos que viviam muito mais conectados com a natureza, né, então os povos tribais, né, as sociedades que viviam ali mais conectados com a natureza, havia uma harmonia, né, entre o homem, mas a consciência deles não era apenas o homem, nessa consciência que a gente se encontra agora, era um homem mais conectado com a natureza, ou seja, o seu divino estava muito mais presente. Tá? Eu entendo também que, naquela época, o homem dependia muito da natureza, quase que em todos os sentidos. Né? Não que hoje a gente não precise da mãe natureza,
mas eu acho que a tecnologia, ela facilitou muita coisa. E por nos ter facilitado muitas coisas, a gente acabou se afastando um pouco disso. Okay? Mas naquela época, não. Então, a consciência daquela época era tudo muito divino, muito espiritual. Né? Para tudo havia uma celebração. Então, as estações havia uma celebração, as colheitas havia uma celebração, a própria caça havia uma celebração. Então, essas celebrações, primeiro que mantinha essa conexão com a terra e o céu, havia uma relação, acho que muito próxima, dessa consciência de entender o mecanismo espiritual, o ciclonismo, entender o campo, entender o todo, no sentido que há uma força maior que rege e que organiza tudo isso. Então, ele chamava da consciência do grande espírito, do grande Pai, né? E que hoje nós entendemos como a consciência de Deus. Para qualquer coisa que você mexia na natureza, havia ali uma relação de pedir permissão, havia uma relação espiritual. Né? Então, é muito comum dentro das tradições, principalmente, aí eu vou trazer aqui a tradição nativa, né? De honrar. Né? Tem um filme que eu acho que seria interessante vocês assistirem, né? Que eu acho que é um filme que é bem próximo disso que eu estou falando aqui agora, é aquele filme Dança com o Lobo, né? Que há um momento que ele vai, né, viver um pouco, né, dentro da cultura nativa, e tem esses momentos, né, da celebração da caça, de tudo aquilo que está voltado à mãe natureza. Isso mantinha essa conexão. Tá? Com o passar do tempo, essas conexões elas foram sendo afastadas, e a gente foi se afastando muito disso, justamente baseado em cima de uma crença. Aí, eu gosto de trazer aqui o poder que tem a comunicação e o poder que tem o conhecimento. Quando o conhecimento ele não é passado para uma população, aqueles, né, que têm ali o conhecimento e usa esse conhecimento apenas para o seu crescimento, ele cria, né, no inconsciente coletivo um atraso muito grande. Então, uma das formas que aconteceu esse afastamento entre o divino, a alma, o espírito, e a consciência da matéria se tornou muito poderosa, ela acontece ali na época de Roma, e isso fica muito bem claro, quando a filosofia ela era a base de tudo. Né? Então, um filósofo, ele era o psicólogo, ele era o médico, ele era o curandeiro, ele era o padre, tudo estava ali associado à filosofia. Mas há um momento que algumas mentes começaram a entender que essa questão da filosofia atrapalhava algumas coisas, né? No sentido de poder, ali já começava a surgir a questão mesmo, né, do materialismo. Então, nesse momento, houve ali uma grande divisão. Né? Filósofos como Sócrates, ele falava sobre a alma. Então, dentro da filosofia, né, de Sócrates, antes disso, deixa eu só trazer por que eu estou nesse foco da filosofia ali em Roma. O conhecimento espiritual sagrado, quando ele sai do Oriente, né, uma das pessoas que contribuiu muito
para a filosofia oriental se tornar uma escola de autoconhecimento na Europa foi Blavatsky. Ela esteve no Tibete e ela trouxe muito desses conhecimentos, que era um conhecimento mais do povo oriental. Naquela época, né, esse povo ali do Oriente, eles se espalham, né, por questões de guerras, invasões de outros povos, eles se espalham e vai migrar para o Egito. Então, o Egito ele foi uma grande escola. Então, no Egito, você tinha conhecimento de toda a parte do Oriente, se juntou ali no Egito. E o Egito teve grandes escolas, né, de autoconhecimento, de aprimoramento do ser. E uma das correntes desse conhecimento nas escolas egípcias é justamente o conhecimento tanto da astrologia quanto do tarô. Quando você estuda a astrologia, as casas e os planetas, eles têm um sentido de um autoconhecimento. Então, quando a gente vem na influência de um determinado signo, existe uma base ali, o que temos que aprender e desenvolver nessa existência. E aonde, em que casa você respirou pela primeira vez que você nasceu aqui. Então, a casa que você dá o seu primeiro, né, a sua primeira respiração, ali acopla-se a vida nesse plano, né, nessa matéria chamada orgânica, há um porquê. E a casa onde se encontra. Partindo desse princípio, essa é uma visão muito holística e sistêmica, que, por exemplo, né, eu sou peixe de casa 7. Existe um significado e um propósito de eu vir nessa existência para entender todo esse conhecimento do pisciano, que está ligado à parte mística, está ligado à parte de conhecer o inconsciente, o meu inconsciente, o inconsciente coletivo. O peixe ele tem aquela coisa de olhar para o próximo, de ajudar o próximo. E na casa 7, a casa 7 é a casa das relações, em todos os sentidos. Né? Ou seja, essa minha conexão com a energia de pisciano, ele vai estar inserido, né, em tudo aquilo que eu estiver relacionado. Estou dando um exemplo para a gente ter assim, uma noção de como a gente olha para um mapa e faz as leituras. Né? Então, hoje, já com a bagagem, né, de vida que eu tenho, e com a certa idade que eu tenho, quando eu olho, né, lá do começo até esse momento agora, fica muito claro. Né? Como pisciano, eu trabalho dentro dessa área da saúde mental, tanto da natureza humana quanto espiritual, né? E 24 horas por dia eu respiro isso. Ou seja, todas as minhas relações, tudo aquilo que eu estou relacionado, que tem a ver com a casa 7, tem a ver com o signo de peixe. Ok? Só para a gente ter uma noção que, assim, esses estudos, ele não era algo visto como apenas uma coisa mística e esotérica, não. Né? Há um sentido muito claro para nos orientar. O estudo do tarô parte também desse princípio, né? Porque, assim, cada arquétipo é uma natureza e uma habilidade que nós vamos desenvolver ao longo da vida. Então, são 22 arquétipos, são 22 conhecimentos que nós vamos ter que desenvolver em nós. Uma outra forma de olhar o tarô é que, em determinados momentos da nossa existência, alguns daqueles arquétipos vão estar fazendo parte. E aquilo ali é para o nosso aprimoramento. Então, olha como todo esse conhecimento místico, ele tinha um propósito, né? Tirar o homem da inconsciência para uma consciência mais divina. Mas, naquela época, só as grandes castas, né, tinham acesso ao conhecimento. De uma forma geral, a grande população não tinha acesso ao conhecimento. Aquilo ali era uma forma de poder. Tá?
Esse conhecimento ele sai do Egito e vai para Roma. Então, ali os filósofos já ficavam nas praças, imagine, né? Essas pracinhas, essas feiras que existem ali, né? Durante a semana e finais de semana, as pracinhas que hoje a gente passa e vê lá as pessoas jogando baralho, ou, enfim, é muito comum, né, a gente ver o pessoal jogando baralho. Ali se reunia filósofos de todas as regiões da Europa e havia ali um diálogo. A filosofia era dessa forma, né? Então, as pessoas elas não tinham acesso aos livros, mas ouviam os filósofos ali, né, trazendo a construção do ser. Sócrates falava da alma. Sócrates dizia que antes da nossa existência como humanos, já existia um campo espiritual, já existia uma consciência, espírito, alma, divino. Ok? Mas houve um momento que se precisou ter uma visão um pouco mais rudimentar, vamos colocar assim, sobre a vida. E aí, nesse momento, surge também um filósofo chamado, acho que foi Descartes, se eu não estiver enganado, e Demócritos, isso. Quando ele desenvolve uma matemática, e através da matemática ele consegue, então, explicar muita coisa sobre o universo e sobre a vida. E aí surge, então, a consciência do plano material. E nesse momento surge a ciência. Tá? Depois de Roma, surge um período, né, da caça às bruxas. Na realidade, a igreja, né, quando eu falo igreja, não estou falando do cristianismo. A igreja, na sua forma de constituição, queria o poder só para eles, né? E aí esses filósofos, eles se afastam, surge, então, o que eles chamam de cuida só da questão da espiritualidade e deixa a ciência cuidar da matéria. Houve o rompimento. Então, nesse momento, céu e terra, eles se separam, ou seja, a ciência se separa da visão espiritual, da vida. Então, esse olhar do todo, ele rompe. A ciência, ela cresce, né? Porque aí vem grandes cientistas, né? E Newton, ele, então, é o que mais, vamos dizer assim, potencializa, através da matemática, do grande gênio que foi, que tudo é matéria e que eu posso explicar. A ciência pode explicar tudo, né? Então, essa visão mais espiritual da alma, ela perde o seu campo e ela, então, surge as religiões para a gente estar cuidando disso. Então, dentro da minha percepção, essa separação céu e terra, ela acontece justamente quando houve esse rompimento. Por tudo que eu estudei, naquele momento era necessário, tá? Esse rompimento. Porque, vamos dizer assim, Leonardo da Vinci, Michelangelo, que foi um outro grande gênio, né? Acho que Nostradamus também. Tem outros. Tá? Eles se colocam naquele período de caça-bruxa como alquimistas, como cientistas, e que tudo aquilo que eles estavam desenvolvendo, eles estariam levando para o clero, para a igreja, como ciência. E eles eram grandes alquimistas, eles eram grandes místicos, mas eles não poderiam estar colocando aquilo ali como uma coisa mística, espiritual, porque tudo que estava ligado à alma e ao místico era levado para a morte, ou brilhotina, ou era queimado nas fogueiras, né? Eu tenho uma percepção minha que o homem, né, quando eu falo assim, o homem mesmo, ele tem uma facilidade, tá? Acredito eu, que não são todos, mas acho que a grande maioria, tem uma facilidade
né? E meio que de se corromper. Tá? E eu não vejo isso no arquétipo feminino. Então, eu acredito que naquela época, muito mais mulheres foram sacrificadas, mortas, jogadas à fogueira, enforcada, à guilhotina, porque ela dizia, não, eu sou bruxa. Então, naquela época, bastava você entender de remédio, de um chazinho, ou ter um sonho um pouco assim mais visionário, que era considerado, tá? Bruxaria. Os homens não, eles meio que, sabe a coisa da política? Eles meio que se camuflavam ali, continuavam suas experiências escondidos, justamente para não ir para a guilhotina e nem ir para a fogueira. Enquanto as mulheres não, eu sou bruxa mesmo, eu rezo, não sei o quê, então vai. Essa é uma percepção minha, porque que houve tanto sacrifício dentro do sagrado feminino, enquanto no masculino eles meio que, sabe, davam um jeitinho ali de mentir, de criar ali um personagem. Havia uma desconfiança, mas não se tinha como provar, tanto que, assim, né, eles tinham que entregar muito material para a igreja em relação ao conhecimento. Então, o universo científico, eu acho que naquela época, essa separação da ciência e da espiritualidade, eu acho que foi até providencial para que muita coisa dentro da ciência pudesse caminhar. Isso aqui eu posso provar matematicamente. Então, se você podia provar matematicamente, era ciência. E o que não se podia provar matematicamente não era ciência, já era visto como uma questão de espiritualidade. E a igreja, na época, não queria aquilo. O poder tinha que estar na igreja, tanto da ciência quanto da questão espiritual. Ok? Essa é uma visão muito particular minha, das minhas conclusões, dos meus estudos. Eu vejo dessa forma. Tá? Eu vou finalizar essa parte da separação da ciência e da espiritualidade, essa visão do céu e da terra, tá? E vou trazer aqui agora uma visão uma visão mais do campo. Deixa eu ver se eu consigo avançar aqui essa foto. Quando eu falo sobre os chakras. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Tem que voltar lá. Deixa eu ver se eu mudo aqui a configuração. Tá, aqui, acho que aqui eu consigo. Pronto. Aqui, vou trazer para cá. Nessa foto aqui, a gente pode ter uma visão clara. Isso aqui é até eu vou puxar um pouquinho da nossa aula anterior, que foi do mês passado, quando eu falei do campo magnético do ser humano. Tá? Essa é uma ilustração muito do conhecimento oriental e da medicina oriental. Tá? Uma visão, né, do nosso corpo energético visto de uma forma muito ampliada. Ok? E uma das coisas que a gente vai perceber ali, esse sistema de 7 chakras. Né? Os chakras, dentro de uma visão do campo energético, eles estão associados à consciência. Então, o primeiro chakra, que a gente chama de chakra raiz, ele está associado ao instinto de sobrevivência. Então, a criança, né, ali nos seus primeiros meses de vida, ela tem apenas um instinto ou uma consciência, que é a consciência de sobreviver. Tá? Comer e dormir, comer e dormir. É isso. Tanto se qualquer outra mãe chegar ali e vir alimentar ela, ela vai se alimentar de qualquer maneira. Por quê? Porque o instinto ali é de sobrevivência. Ok? O segundo chakra, ele se desenvolve no momento
quando a criança começa a ter a consciência da relação, né? A relação do olhar. Ele começa a conhecer o pai e a mãe pelos olhos, né? Então, ele começa a associar que aqueles olhos faz parte daquele ambiente. Então, o segundo chakra é justamente o envolvimento, tá? Entender o meu ambiente, som, cheiro, né? O primeiro chakra é o instinto. Como é que ele conhece a mãe? Ele começa a conhecer a mãe pelo olfato, pelo cheiro da mãe. Então, há um olfato, há ali algo, né, quentinho me alimentando, e quando a mãe está alimentando ali a criança, né, enfim, eu agora não vou conseguir lembrar disso, eu sei disso pelos estudos, que essa conexão, né, do olhar da mãe para o bebê é o que faz ali as primeiras conexões a nível do amor, né? Então, o nosso primeiro momento que a gente tem uma conexão de identificar algo prazeroso que nos conecta, né, que parece que faz parte do nosso sistema, é o olhar, porque foi o que nós desenvolvemos ali naquele momento. Então, o segundo chakra, ele está baseado nisso. O terceiro chakra, né, ele já está... Então, o segundo chakra abaixo do umbigo, o terceiro na altura do umbigo. Esse é o momento que a criança ela começa a ficar forte, ela começa a ter muita vitalidade, e nesse momento ela começa a interagir fora do ambiente dela. Então, vamos colocar aí que aí ela tem 6, 7, 8 anos, vamos botar dentro dessa faixa etária, e ela então vai conhecer outros ambientes, fora do ambiente da casa familiar dela, quando é levada para a escola, aquela coisa toda. Nesse chakra, né, que é o terceiro chakra, a gente está desenvolvendo o nosso empoderamento. Tá? E é muito comum dentro da... Aí eu vou trazer um pouquinho aqui para a nossa psique, a forma como nós, criança, reagimos a primeira vez que a gente foi colocado num ambiente diferente e longe do pai e da mãe, a reação que acontece ali, ele fica gravado. Tá? Gravado de que forma? Se aquilo se repetir muitas vezes. É comum, né, da criança, quando é deixada na escolinha pela primeira vez, ela chorar, ficar preocupada com a mãe. Acho que a grande maioria acontece isso. Naquela primeira semana, ok? Mas se isso se estender muito, aquilo vai ficar no inconsciente. E como é que o cérebro, não tem como a gente ficar separando, né? Como é que o cérebro vai entender isso? Muitas das vezes, ele entende e registra aquilo ali como uma forma de abandono. E, na realidade, ela não foi abandonada. Ela não foi excluída. Foi como ela identificou aquele ambiente. Há crianças que não. Né? Deu aquele chorinho, aquela coisa toda, mas daqui a pouco já está interagindo com as crianças. Nesse momento, a gente está desenvolvendo nesse terceiro chakra nosso empoderamento. Ou a gente vai ter coragem de enfrentar as coisas novas, ou a gente vai ter um pouquinho de dificuldade, mas com o tempo a gente consegue, ou a gente vai ter muito medo e muita insegurança. Tá? Esse é o chakra, que dentro do xamanismo, a gente chama do chakra do guerreiro. O nosso empoderamento está aqui, a nossa força, a nossa vitalidade. Na medicina oriental, na Índia, né, é conhecido como o chi, né, o portal da vitalidade, da força. A nossa saúde, enquanto sistema orgânico, está muito associada a esse chakra, tá? Quando a gente come alguma coisa que faz mal, que a gente tem, né? Que a gente tem que eliminar, a gente não sente uma certa fraqueza, né? No popular, né? Toda diarreia não deixa a gente meio fraco. Por quê? Porque afetou esse chakra aqui, ok? Então, a consciência desse terceiro chakra é justamente isso. E aí nós temos o quarto, que é no centro do tórax, na Índia conhecido como Anahata Chakra, ou a morada da alma. Para eles, essa consciência energia, né, essa consciência divina, que é uma energia, ela vai justamente ficar aqui no centro. Para mim faz muito sentido, né? Centralizar. Quando a gente fala assim, você precisa ir para o seu centro, né? Você está muito nas bordas, você está muito no céu, na terra, né? Tem pessoas que assim, ou é sim ou não, né?
oscila muito, vai para o centro. Tá? Então, para mim, faz muito sentido eles terem esse conhecimento que essa consciência divina habita aqui no centro do tórax, que é diferente do órgão chamado coração. Tá? Então, todas as vezes que você vivenciou uma experiência e deu aquela pontada aqui no centro do peito, significa que a alma sentiu. Né? Ou, de repente, do nada, você está na sua casa fazendo alguma coisa assim e vem aquela pontada no centro do peito. Né? Sempre lembrar que não tem nada a ver com o órgão do coração que fica do nosso lado esquerdo, aqui no centro. Então, assim, alguma coisa mexeu profundamente com a nossa alma. Uma outra forma que eu uso também essa consciência desse quarto chakra é um exemplo, né? Eu fui convidado para alguma coisa, eu tenho que fazer uma viagem, ou seja, algo que realmente eu preciso ter uma percepção. Eu procuro, dentro do meu silêncio, perguntar ao meu campo, pergunto à minha consciência maior, devo ir? Faz parte do meu caminho? É isso mesmo? Ou seja, uma pergunta. E espero. Possa ser que naquele momento você sinta uma pontadinha. Na minha experiência, já disse, não. Ok? Eu senti um mal-estar, eu senti algo que e deu aquela pontada. Não. Tá? Às vezes é muito comum para mim, eu estou aqui em casa e de repente, do nada, eu começo a dar aquela pontada como se fosse assim uma falta de ar, alguma, sabe? Eu já paro tudo e vou meditar. Eu não sei o que é uma energia. Então, faço minhas preces, encaminho, né? Ressignifico, estou curando, estou encaminhando. E depois vou, né, ficar em silêncio até que aquela dor passe. Passa uns dias, alguma coisa assim, né? Algum conhecido, um aluno, alguém fala assim, poxa, mestre, teve um dia que eu precisei tanto do senhor, nossa, eu chego a chamar seu nome. E às vezes eu vou fazer esse link. Às vezes alguém está precisando ou está se conectando comigo, tá? E dependendo da sensibilidade que a gente consegue atingir na vida, a gente sente essa pontada aqui, a narrata. Ok? Laríngeo, o chakra da comunicação. Então, eu estou aqui com vocês agora e eu preciso codificar o meu conhecimento numa linguagem que fique fácil para todo mundo entender. Então, esse chakra bem trabalhado, ele tem a ver com o poder da comunicação. O que eu falei aqui hoje já, né, que assim, olha como eles usam a comunicação para criar sistemas e crenças que muitas das vezes nos limitam. A gente nunca viu essa energia da comunicação, esse poder ser tão bem usado para manipular a grande massa e criar sistemas de aprisionamento. O dom da palavra. Esse chakra, você vai usar ele, né, de uma forma para libertar as pessoas, você pode aprisionar as pessoas. Tá? Centro da testa, o Ajna. Ajna significa aquele que comanda, aquele que tudo vê. Por isso que nas práticas de meditações, eu sempre indico, pega toda a sua consciência e traz para o centro da testa. E aí tem uma coisa interessante, né, que eu quero compartilhar com vocês, que quando o cientista, aí vou falar da física quântica, deixa eu trazer a física quântica aqui para o nosso bate-papo. Quando a física quântica ela começa, então, a ser desenvolvida, eu quero um dia aqui fazer uma palestra, eu quero convidar uma conhecida minha que é dentro dessa área da física, estuda física quântica, ela vai saber explicar muito melhor do que eu não tenho ainda essa habilidade toda. Eles começam, então, a estudar sobre o cérebro, e eles, então, fazem um convite, né, esse grupo de cientistas, que começa, então, a entender, olha, muita coisa a física de Newton não explica, a gente fica limitado, mas a gente sabe que tem alguma coisa mais acontecendo. Existem fenômenos acontecendo que nós não temos como explicar com a matemática de Newton. A coisa começa a se estender. Tá? E a física quântica vem justamente para preencher, ela não vem substituir, ela vem complementar uma física, né? Dentro da minha percepção. E aí é quando ela começa a ter fórmulas matemáticas para explicar
esse mundo mais espiritual, esse mundo mais da alma, esse mundo que eles chamam de mundo quântico, que são mundos paralelos ao nosso. Então, a gente vive na terceira dimensão, mas tem quarta dimensão, quinta dimensão, sexta dimensão, sétima, eu acho que vai até a 15ª, se eu não estiver enganado. Tá? E que, de algum momento, a gente consegue interagir. Por que 7 chakras? Dentro desse conhecimento, dessa filosofia oriental, podemos, sim, não interagir o tempo todo, até com a 7ª, a gente consegue interagir até com a 12ª dimensão, tá? Dentro dos estudos tibetanos. Acho que interagir, não seria esse o termo. Conseguimos, em algum momento, tá, ter uma percepção, vamos colocar assim, que seria uma fagulha. A lei da terceira, que a gente vive, né, aqui de uma forma constante, que aí a terceira dimensão é a natureza humana. Conseguimos interagir bem com a 4ª dimensão, com a 5ª, com a 6ª, e até a 7ª. Eu acho que da 7ª para cima, a gente tem ali fragmentos, como se fosse uma fagulha, que a gente teve uma pequena experiência, mas volta diretamente para a dimensão terceira ou quarta, dependendo da disciplina da pessoa. Nessas escolas dizem que a gente pode, ok? Mas a gente tem algumas conexões, algumas experiências. Tanto pode ser espiritual, pode ser mediúnica, ou através do sono, quando a gente vai dormir, que a gente vai interagir em outras dimensões. É claro que quando a gente acorda, a gente não tem essa noção que teve nessas dimensões. Muitas das vezes, aqueles que têm já uma boa disciplina, uma mente bem alinhada e dorme de uma forma muito correta, uma qualidade de sono, tem fragmentos que, cara, eu sei que eu tive vários sonhos, eu só não consigo explicar quais. Já está ótimo, porque não é para a gente ficar lembrando de todos os lugares que a gente foi. A nossa mente lógica não tem estrutura para isso. Tá? Por isso que a gente não consegue lembrar ali nitidamente sobre isso. Mas qualquer dia a gente vai fazer uma aula aqui falando sobre a arte de sonhar. Aí eu trago mais informações. Tá? Então, quando eu pratico a meditação, que eu trago a consciência para cá, os neurocientistas começaram a entender que esses monges tibetanos tinham a área do cérebro muito mais desenvolvida do que aqueles que não meditavam. E aí é quando há essa aproximação da ciência, entendendo mais sobre o cérebro, e precisou ir lá para o Oriente para entender, né, um grupo de seres, né, que já tem uma escola falando sobre a mente há mais de 5.000 anos. E eles começam a pegar, principalmente dessa questão da área da meditação. E com o avanço da neurociência, o que eles entendem? Que essa área frontal do cérebro é a área associada ao desenvolvimento, à criatividade, a percepções, né? E todas as pessoas que lidam com essa área da criatividade, do poeta, do músico, do compositor, enfim, têm essa área muito mais ativa do que aqueles que trabalham mais com uma coisa mais prática e materialista, mais calculista. Ou seja, se na Índia diz que o Ajna é esse aqui, que quando você traz a sua consciência para cá, você expande, você tem outras percepções, a neurociência comprova que nessa área central do cérebro, que eles chamam do córtex pré-frontal, é a área da criatividade e da imaginação. Pessoas que têm essa área mais desenvolvida são mais felizes. Pronto. A gente não vai falar aqui hoje sobre neurociência, que eu já falei sobre isso. E aí a gente começa a entender que esse chakra aqui, ele teve uma contribuição muito grande para o nosso crescimento enquanto desenvolvimento da nossa espécie humana. Tá? É o que a ciência hoje fala. Além desse do centro da testa, nós temos um outro aqui que fica entre o centro da testa e o topo da cabeça, que ele é um outro chakra, que a gente estuda isso quando a gente vai estudar
de uma forma mais espiritual e energética. E você tem o topo da cabeça, que é o chakra de 1000 pétalas. Esse é que faz a conexão. E a glândula que está associada a ela é a pituitária, que a gente conhece como a pineal. Ela que nos liga a essa consciência mais divina, que a gente chama de céu. E é essa glândula, com esse chakra e o do centro, que faz a conexão mente divina e mente humana. Ok? Quando a gente escuta assim, se permita o seu ser divino te orientar, essa primeira orientação, ela começa aqui. E o que faz essa conexão? Aí eu volto de novo, prática de silêncio, prática de meditação. E a pergunta é, o quanto tempo você se dedica em ficar em silêncio e ficar com você? Se eu tenho um tempo maior, organizei minha vida para isso, é claro que eu vou ter uma orientação muito, muito melhor. E essa orientação vai se refletir na minha história de vida. A minha vida vai ficar mais organizada. Por quê? Eu, enquanto um cargo de um facilitador, de um terapeuta, até como um cargo, né, de uma liderança espiritual dentro do xamanismo, eu não tenho resposta para todo mundo. Eu tenho as minhas respostas para a minha caminhada. Por quê? Através da minha conexão, eu recebo. Eu posso ter fragmentos, uma intuição, uma percepção, mas eu não tenho as respostas para as pessoas. Eu tenho as minhas respostas. Então, qual é o meu trabalho? Explicar sobre isso que eu estou falando aqui. Olha a importância de você ficar em silêncio. O meu trabalho é ajudar essa pessoa a ter uma disciplina. O meu trabalho é ajudar essa pessoa a que ela crie mudanças na vida dela, que ela tenha uma vida que ela possa, então, trazer para a vida dela esse movimento, esse hábito de ficar mais com você. Tudo que você busca já está em ti. São tantas frases, né? Quando Jesus diz, vocês podem fazer o que eu faço até muito mais. Então, ele já está falando dessa consciência divina. E aí fica, sabe, essa semana acho que eu até coloquei, escrevi numa meditação, que a gente sabe o que tem que fazer, todo mundo sabe o que tem que fazer, ou a grande maioria, mas por que não consegue? Porque nós não fomos educados para ter disciplina. Então fica muito desafiador a gente realmente olhar para a vida das pessoas e não conseguir entender por que elas não conseguem fazer essas mudanças na vida dela. Deixa eu trazer aqui uma outra. Então, aqui nós temos, né, o nosso campo, conexão céu, essa visão aqui do círculo, é o que a gente chama do nosso ovo luminoso, em algumas tradições, ou o nosso campo magnético, ok? Aqui está acima de 7 chakras, mas tudo bem, tranquilo, a gente não vai entrar nesse detalhe. Os principais são esse, tá? Esse aqui a gente chama de um chakra intermediário, no qual liga o chakra do topo da cabeça com a nossa centelha divina, ou a nossa consciência divina, ou seja, nessa consciência que está ali armazenado todas as experiências, né, que esse ser divino, que essa consciência divina já teve. Então, se eu colocar aqui agora, quantas reencarnações eu tenho? Eu não sei exatamente quantas reencarnações eu tenho. E todos que estão participando aqui também não sabem. Agora, se estão aqui num domingo, a essa hora me ouvindo, a gente tem uma boa bagagem. Tá? Não é a primeira vez que a gente está vivenciando essa experiência chamada encarnação humana. E aí fica a pergunta, tá, se não é a primeira vez, por que há tanta dificuldade em relação a realizar o meu propósito? A minha experiência porque eu não consigo ter acesso à minha bagagem kármica,
a minha bagagem enquanto ser divino. E o que impede de eu não ter esse conhecimento? Duas percepções minhas, tá? Gente, quando eu falo minha, significa assim, né, que um dia eu recebi, ou através dos meus estudos, eu cheguei a essa conclusão. Então, eu estou aqui compartilhando com vocês. Então, primeiro, a nossa mente lógica, isso foi o que me chegou até mim. A nossa mente lógica, ela é uma mente muito frágil. Tá? Essa mente lógica, existem algumas percepções. As escolas orientais definem a mente lógica como algo assim muito limitado. A neurociência, dentro da física quântica, valida isso dizendo que a nossa mente lógica ela é apenas 5% de toda a nossa capacidade, enquanto 95% está inconsciente em nós. Ou seja, nós só conseguimos ter acesso a 5%. E dizem que 5% foi os grandes gênios. Na realidade, nós conseguimos ter de 1 a 1,5%, 2% da nossa capacidade dessa mente lógica. Acredito que, a partir disso, a gente não consegue acessar todo o nosso conhecimento. Uma outra coisa muito prática e simples. Eu não consigo ter acesso de tudo aquilo que eu já estudei, desde o primeiro momento. Eu tenho a minha percepção, que eu acho que é a primeira vez que eu me interessei sobre livro de filosofia, eu devia ter uns 16, 17 anos. Eu não esqueço disso. O primeiro livro que eu li foi Magias e Mistério no Tibete. Eu me lembro que, às vezes, eu passava minhas tardes deitado no chão, lá do quintal da minha casa, deitado com um livrinho assim na mão, estudando, porque aquele livro me levou, né? Eu, por ser um pisciano, eu tenho uma mente muito fácil de viajar. Eu me transportava para aquele livro. Ok? Eu consigo ter essa lembrança desse livro. Então, a partir dali, eu comecei a me interessar. A partir dali, eu acho que essa mente mais, vamos dizer assim, mais inteligente, ela começou a se desenvolver. Eu vou dizer para vocês, então, assim, 40 anos de estudo. Você acha que eu consigo lembrar de tudo que eu já estudei? Nós que estamos aqui, a gente não consegue. Eu não consigo acessar tudo que eu já estudei na minha vida. Por quê? Está no meu inconsciente. Está arquivado. Eu tenho que ter alguns gatilhos para que isso venha. Esse aqui, como a gente está aqui agora, é um gatilho. De repente, vem uns insights, fala sobre isso, aí algo que eu estou falando aqui puxa, ok, dessa forma vem. E o conhecimento de toda a nossa bagagem de vidas que nós já tivemos. Esse, então, fica mais distante. Mas, através da prática da meditação, há uma percepção que a gente fica mais sábio, né? Que não é uma sabedoria só associada em tudo que eu estudei. Porque existe a sabedoria dos doutorados, do PhD. Tem pessoas que, cara, vai dar uma palestra muito melhor do que eu, porque, assim, ele montou uma estrutura ali, mas aquilo ali é só uma oratória. Essa sabedoria é no dia a dia. É quando a vida nos desafia, que aí isso não é conhecimento apenas, é conhecimento colocado em prática que se torna uma sabedoria. Então, há uma diferença de um homem sábio de um homem que tem muito conhecimento, né, a nível de estudo. Então, na Índia se diz o seguinte, é melhor uma gota de sabedoria do que todo um oceano de conhecimento. Mas a prática da meditação vai me trazer informações dessa experiência enquanto alma, enquanto divino, para me ajudar em alguns momentos de desafios e crescimentos da minha vida.
Isso é uma percepção minha. Ok? Então, assim, eu consegui organizar muito a minha vida, eu consegui estruturar muito a minha vida. Hoje, eu posso dizer aqui, sabe, com toda certeza e com toda... Eu não sou uma pessoa perdida na minha vida. Eu sei o que eu tenho que fazer, o que eu vim fazer e como fazer. Vou ter 40 anos de conhecimento? Então, bota aí que 25 anos da minha vida eu estava perdido. Cara, nada funcionava. Era desde da questão de relacionamento, saúde, dívidas. Era sabe assim, um ser totalmente muito, cara, muito louco. Né? Assim, como é que é? Tem um ditado que, às vezes, quando o pessoal fala aqui em casa, cara, é muito louco essa... Não, esse bagulho é muito doido. Então, assim, eu já fui um bagulho muito doido na vida. Eu acho que seria isso. De vez em quando aqui a Amanda fala. Esse bagulho é muito doido. Outro dia eu gostei. Cara, que engraçado, né? Soa legal. Então, já fui um bagulho muito doido na minha vida. Exatamente o que foi que organizou? Tudo. Mas o que eu mais entendo hoje, que é o meu silêncio. O meu silêncio. O meu silêncio. A minha disciplina. A minha conexão. Que me trouxe aonde eu estou aqui hoje. Escuto, tenho percepções, vendo meus sonhos. É como eu estava falando aqui, hoje eu agradeço pela minha prosperidade. Só que eu entendo que a minha prosperidade ela não está baseada em ter muito dinheiro. Então, eu digo que hoje eu tenho assim, uma vida muito comum, como de todo mundo, a nível financeiramente. Mas alguma coisa me ajudou a estruturar, mesmo não tendo muito financeiramente, mas eu consegui me estruturar. E dentro dessa estrutura, estou morando num lugar que eu sempre sonhei, próximo da natureza. Sim, a nível César eu não quero um pouco mais do que isso aqui, né? Eu tenho meus sonhos, mas hoje eu trabalho com aquilo que eu quero, faço as minhas horas, graças a Deus financeiramente estou num período muito bom, estou num lugar maravilhoso, numa cidade com uma mente coletiva muito boa, uma cidade com uma saúde mental legal, pessoas, né, assim, boas, de você encontrar na rua, olhar para elas, dar bom dia, todo mundo se conhece, ou seja, só que essa é a minha visão de prosperidade. A energia chamada dinheiro é importante? Bastante. É uma energia poderosa. Mas ela não é a felicidade no qual se vende. Então, olha o que é a comunicação. Um dia nos colocaram que nós só seremos felizes se a gente tiver muito. Não. Eu digo que você tem que ter o necessário para organizar a sua vida, que é o que eu tenho hoje. Eu tenho o necessário para organizar a minha vida. Né? Dentro do momento que eu me encontro hoje, está equilibrado. Não era assim. Isso é uma conquista de 15 anos para cá. Não era assim. Porque se dinheiro fosse a base da felicidade, não estou aqui falando mal do dinheiro, é como se colocaram, como vender isso para nós. Pessoas ricas e milionárias não se suicidavam. Suicídio, gente. Suicídio é quando você fala, cara, minha vida não faz sentido. E materialmente, o cara pode ter tudo o que ele quiser. O que fica comprovado que não é isso. Não era a questão do dinheiro que trazia a felicidade dele. Era. Ele não encontrou o seu propósito enquanto alma para trazer para o mundo. Essa é uma frase muito da filosofia oriental. Serás lembrado pela sua obra. A nossa imortalidade é a nossa obra. O que você vai deixar para o mundo quando você não estiver mais aqui nessa dimensão? Se você não deixou nada, cai no esquecimento. Estou aqui vivendo no Ashara. Né? A alma que idealizou isso aqui não está mais nessa dimensão. Mas por quantos séculos ele será lembrado por essa obra? Porque se minha filha continuar aqui, vai dar continuidade.
Os filhos deles já têm neto. Se continuar aqui, vai dar continuidade. E sempre vão contar a história que foi o bisavô dele, tataravô, que idealizou esse projeto aqui, um ashram, uma comunidade de viver todo mundo junto. Será lembrado pela sua obra. Esse cumpriu o papel da alma dele. Né? Então, assim, eu tive o prazer de viver com ele durante 30 anos. E era isso, sabe? Ele era, teoricamente, desapegado das coisas. Tem, não tem, tá feliz, e vamos cantar. César, aquilo era real? Cara, se era real ou não, ele sabia lidar muito bem com isso. Né? Assim, as 4 estações a gente vive, eu vivo as minhas estações. Né? Eu costumo dizer que o inverno ele é o mais desafiador, mas eu aprendi a viver com meus invernos. E eles são curtinhos, sabe? Meu inverno é curto. Por quê? Porque eu sei que faz parte da vida viver o inverno. Não faz parte esse inverno ser 3, 4 meses, 1 ano, 2, 3, 10... Pô, peraí, 5 anos nessa mazela, tem alguma coisa errada. Você está dizendo não para as coisas que precisam ser mudadas. O inverno é a morte. Ou seja, você tá preso às coisas que já morreram. Então, não tem primavera, que é o renascimento, o verão é a prosperidade, né? E o outono, ele é aquele momento do equilíbrio. Hoje eu vivo o meu outono. Né? Aí daqui a pouco vem o verãozão, aquela coisa de curtir, pô, tudo está fluindo, né? Muito trabalho, legal. Né? E a primavera é sempre uma coisa nova. Quando eu vim para cá, eu vim viver minha primavera. Tem 6 anos que eu vivi minha primavera. Agora estou vivendo meu outono. Né? De vez em quando vem um verão aí, muito trabalho, as coisas, sabe, fluindo, expandindo, esse é o verão. Okay? De vez em quando vem o inverno, uma coisa que tem que morrer, eu tenho que mudar isso. Faz parte. Nesse mundo que nós nos encontramos, ele é um mundo bipolar, ou seja, ele é transitório, ele é dualista. Então, a gente tem... Né? Olha o sol que estava ontem, estou aqui em Vassouras. Se eu não estiver enganado, acho que já está chovendo. Está chovendo, estou olhando aqui pela janela, está chovendo. Gente, hoje estava um dia de céu azul, lindo, quente, onde estava quente. Olha como é que está hoje. Já está chovendo. E aí? Eu tenho controle sobre isso? Não. Eu só tenho que colocar a roupa adequada, alimentação certa para passar o dia de hoje e me proteger do frio. Isso é a sabedoria. E não ficar brigando e lutando sobre isso. Ok? Deixa eu só fazer um negócio aqui rapidinho, ocultar, que eu vou mudar aqui a imagem. Só um instante. Voltei. Deixa eu aqui rapidinho mudar essa imagem. Pronto, retornei. Eu estou trazendo essa imagem. Estou trazendo aqui essa imagem, que é uma imagem, vamos dizer assim, mais mística, né? Dentro de uma tradição xamânica e nativa. Ali representa, dentro desse desenho que a gente está vendo aqui, temos o ser, que é essa matéria, né? O nosso corpo físico. Acima dele há uma consciência aqui de um outro corpo e tem algo mais divino. Né? A minha interpretação é que esse aqui é um ser mais divino, conectado. A gente tem um símbolo aqui do universo dentro dele.
E aqui nós temos um ser mais, mais oculto, né? Eu posso ilustrar esse desenho xamânico, né? Ele é um desenho xamânico das três consciências. E essas três consciências, a gente vai pegar os 7 chakras e fazer uma divisão. O primeiro chakra, que é o chakra raiz, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, que eu acho que vai ficar melhor. Deixa eu ver aqui. O primeiro chakra, que é o chakra raiz, deixa eu só voltar aqui, que eu acho que a explicação vai ficar melhor. Pronto. Os 3 primeiros chakras, que é o chakra raiz, nós vamos ter uma visão que ele é o chakra que está associado a tudo aquilo que é a matéria. Instinto de sobrevivência, relacionamentos e apegos. Tá? O apego é o terceiro chakra, que é o chakra da força. Nós nos apegamos e, através da nossa energia, nós queremos conquistar, nós queremos ter posse. Nós adoecemos por causa disso. Né? O que mais adoece hoje a humanidade? O apego e o ego. Então, na tradição oriental, chama isso de nó. O segundo seria aqui no centro, que é o chakra do coração, está associado às relações, o relacionamento no sentido mais emocional. Tá? E o de cima, no centro da testa, o mental. Então, há 3 tipos de mazelas, vamos colocar assim. Matéria, o apego, quando você não tem, você sofre, ou, numa linguagem mais xamânica, tudo aquilo que você vivenciou, um rompimento, e não compreendeu esse rompimento, e que foi muito dolorido, o seu empoderamento, ele enfraquece. Ok? Então, a gente chama isso de perda de poder pessoal. Terceiro chakra. Então, os 3 primeiros, terra, água e fogo, está associado aos nossos apegos dentro da matéria. No centro, a gente chama essa consciência do emocional. E emocionalmente, de uma forma geral, nós não somos inteligentes. E, de alguma maneira, a gente não foi treinado para ser inteligente emocionalmente. A gente não sabe lidar com as nossas emoções. Tá? Só tem 2 definições para a natureza emocional. Ou estamos felizes porque temos, ou estamos tristes porque perdemos. E essas oscilações, isso adoece. Tá? E, terceiro, o nó mental. Né? Aí tá, eu vou trazer aí a nossa psique humana. A psique, ela, em algumas escolas, ela é mente e sentimento. Às vezes a mente que é uma coisa e o sentimento que é outra. Outro dia eu coloquei numa meditação, compartilhei numa meditação, que os nossos sentimentos vai gerar a qualidade dos nossos pensamentos. E que os nossos pensamentos geram e desenvolvem um sentimento. Ou seja, nós temos um fluxo que vem dos sentimentos para a mente, e nós temos um fluxo que vem da mente para o sentimento. Como harmonizar isso? Silêncio, meditação, disciplina. Esse campo maior aqui, okay? Que a gente chama do
nosso campo espiritual, os xamãs chamam de ovo luminoso, parece um ovo. A ciência chama isso hoje de epigenética ou campo morfogenético. Dentro desse campo, toda a história dos nossos antepassados, está aqui é uma gravura que traz um pouco dessa ilustração. Toda a história dos nossos antepassados está dentro desse campo. E algumas tradições, eles falam de até 7 gerações passadas. Numa visão tribal, seria isso, 7 gerações passadas. Quando a gente entra nas cerimônias na tenda, a gente fala uma frase, por todas as minhas relações. Ou seja, significa que todas as relações que estão comigo, no meu campo, ele entra comigo. Dentro dessa visão, que é uma visão sistêmica, tá? Dependendo de como a gente está lidando com a nossa psique, nós vamos acessar alguns desequilíbrios dos nossos ancestrais. Mas se você tem uma disciplina, está conectado com o seu divino, nós vamos acessar algo de sabedoria dos nossos ancestrais, mais a nossa sabedoria do que viemos fazer. Uma percepção minhas experiências. Quando eu vejo a vida da pessoa assim, com muitos emaranhamentos, né? Isso é uma visão ali do sistema familiar. Emaranhamento é quando você vê algumas coisas se repetindo, né? E aquilo ali vai se levando pela família e vai se espalhando, né? Como fosse uma erva daninha. E é comum eu perceber nessas pessoas que elas não têm um trabalho de autoconhecimento, que elas não têm uma disciplina espiritual, que ela simplesmente está muito conectada com as coisas da matéria. Isso é uma percepção minha, uma experiência já de muitos anos trabalhando com pessoas. Quando a pessoa ela tem o investimento de autoconhecimento, conhecendo quem ela é, através de cursos que traz conhecimento, e ela coloca em prática, e ela vai entendendo, vai fazendo sentido na vida dela, ela vai corrigindo, esses emaranhamentos, eles não são tão poderosos. Não que não vai existir, mas a gente consegue identificar, curar e harmonizar, e a nossa história, ela vai. Hoje eu vivo a minha história pessoal. Essa história pessoal está vinculada com alguma coisa também lá de trás, dos meus ancestrais? Estão. Porque no momento que o César ele consegue trazer para o mundo a sua mensagem, ele está em harmonia. Ele está contribuindo com o cosmos, com o universo, porque a proposta no qual ele encarna tem essa proposta. E ele está conseguindo fazer. E dentro desse fazer, eu estou também, para aqueles que vieram e não conseguiram realizar, eu estou mudando um pouco o sistema. Não posso afirmar que eles estão se curando através de mim. Mas eu acredito, né, dentro da minha limitada expansão, que sim. O certo é, eu estou deixando uma informação no meu campo que é possível fazer. E a forma como é feito. As minhas próximas gerações vão estar acessando isso. Mas para acessar isso, tem que ter algo parecido com aquilo que eu faço, ou seja, tem que ter alguns hábitos parecidos com o meu. Então, na minha família, eu tinha rezadeira, eu tinha curandeira, né? Meu pai, de tradição cigana, ele era um homem muito mágico, mexia com magia, né? Fazia as coisas na vida acontecer, enfim, todo um processo. Sim, eu tenho um pouco disso também. Ok? Então, quando a gente fala
céu e terra, quando a gente fala de harmonia, não é um processo só nosso. A gente também está aqui afetando de uma forma muito positiva o nosso campo. Ok? Hoje não é um encontro para a gente falar sobre sistema familiar, mas eu quis trazer aqui porque faz parte da gente entender sobre isso. Isso aqui é uma foto, deixa eu ver aqui. Pronto, deixa eu voltar naquela lá aqui. Isso aqui é uma foto no momento, né, que, quando eu estou conectado, que eu estou realizando o meu propósito nessa existência, eu estou contribuindo com o cosmos e com o universo, estou contribuindo para um mundo melhor. Né? Então, isso aqui é uma foto, né, de uma visão xamânica, dessa conexão, né, de céu e terra, de olhar para as estrelas, onde eu tive o prazer de olhar aqui para as estrelas e agradecer, enfim, né? Que é uma forma de conexão, natureza, né? Aqui fica muito claro, né? A conexão terra e conexão céu, né? Isso aqui é um simbolismo de céu e terra. E nós caminhamos nesse mundo aqui intermediário, ok? Os 3 primeiros chakras é terra, tudo que a terra tem para me alimentar chega aqui no meu vitalzão, que é na altura do umbigo, é alimento da terra. Então, essa é a minha conexão terra. Instinto de sobrevivência, comer, dormir e procriar. Tudo que um animal faz, terra. Daqui para cima é o ser mais divino. A compaixão, toca do coração, o dom da palavra, né, de trazer boas palavras, de você transmitir, né, coisas boas, transmitir o teu conhecimento, uma visão mais expansiva sobre a vida e uma conexão. A divisão dos chakras superiores, inferiores e o centro. Eu estou no centro, modulando esses mundos. Então, ou seja, entre 2 mundos, né, que foi o tema que a gente abriu nosso estúdio, entre os 2 mundos. Transitamos entre esses 2 mundos. O que modula isso? O que equilibra isso? Uma disciplina diária e constante, tá? Faz essa modulação. Essa disciplina diária e constante são práticas, são vivências, que você vai ter uma experiência ali nas suas meditações. Hoje, nem tanto, né? Hoje foi um dia que eu não acordei muito cedo. Fui dormir tarde ontem, onde foi um dia que eu vivi mais a minha matéria, né, com a minha família. Então, fui dormir muito tarde ontem e hoje acordei um pouquinho tarde. Não fiz um tempo maior de meditação. Mas no dia anterior, nossa, acordei 5h30 da manhã, fiz quase 1h30. Tive uma experiência fantástica nas minhas práticas de meditações, sabe? Algo assim, cara, legal. E aquilo, sabe, da minha parte da manhã, assim, eu fiquei numa conexão muito divina, muito de plenitude, agradecendo. Eu fiquei na energia da gratidão. Molhei planta, cuidei do quintal, aquela coisa toda. Então, minha parte da manhã foi muito, sabe, uma conexão com a mãe natureza, e ao mesmo tempo, mas quem fez essa conexão? Foi a minha experiência na minha meditação da manhã que me trouxe uma experiência muito transcendental. Ou seja, eu consigo manter, né? E um outro momento que a gente potencializa isso é quando a gente tem práticas espirituais que eu chamo de retiro. O que é retiro? Retire-se dos seus afazeres, retire-se de tudo aquilo que suga a tua energia, que você fica preso naquela repetição de todo dia fazer a mesma coisa, e vai vivenciar algo totalmente diferente do seu dia a dia. Aquilo ali dá um choque de realidade. Aquilo ali mexe com o teu campo. Por isso que nas sociedades nativas, principalmente no xamanismo, a cada 3 meses, junto com a passagem da estação, aí entra uma conexão, dentro do xamanismo que a gente chama de magia natural. A gente, naquele momento, está conectado com um fenômeno que já está acontecendo na mãe natureza, no céu e na terra. A mudança, né, as estações, você tem uma mudança da luz. Aqui em casa, onde o sol nasce, ele já mudou a posição dele. Tanto que eu já tenho que mudar minha posição de meditação de manhã. Que eu gosto que a primeira luz que bata aqui na minha casa, ele venha tocar em mim quando eu estiver ali meditando. Eu estava num ponto lá do quarto,
foi que dia? Esse dia eu tive que começar a mudar, já estou num outro ponto. Ou seja, a relação da luz que chega na mudança da situação já mudou. Ok? E naquele momento eu vou estar participando de um retiro, eu vou estar fazendo. E dentro da minha caminhada, né, a tenda do suor, ela é essa prática que mantém essa conexão céu e terra. E sabe o que é o mais louco, cara? É que é algo só de 3 em 3 meses. E aí eu falo assim, com toda uma experiência, né? E apenas isso, de 3 em 3 meses, às vezes eu vejo a grande dificuldade das pessoas tentarem participar. E aí eu penso, cara, se ela não consegue de 3 em 3 meses se organizar para tirar um dia, né, próximo ali da estação, aproveita. A gente chama de magia natural, essa conexão para fazer isso. Ela não vai conseguir todos os dias ter uma prática. Que não seja dentro da minha ritualística, que seja qualquer outra ritualística. É importante, porque aí você tem uma conexão espiritual divina, ok? Que é diferente de um estudo. O estudo vai embasar algumas coisas. A minha disciplina diária vai sustentar um estado de consciência. Essa é a minha equação para aquilo que você sonha como um estilo de vida, uma vida que para você é o que você sonha, possa acontecer. É isso, gente. Eu agora vou deixar aqui em aberto para a gente fazer um bate-papo. Perguntas, agora vocês vão participar. Ok? É agora com vocês. Eu vou estar aqui em aberto, esperando aí algumas perguntas, alguma coisa nesse sentido aí para vocês. Deixa eu só interromper aqui. Tá. Bem, agora é com vocês. Perguntas, dúvidas? Raquelzinha está aí com a gente. Pois é. Não, só agradecer pela oportunidade, né? E vou chegar lá. Estou te esperando lá. Vou chegar lá. Vou me empenhar essa semana para eu aparecer, eu preciso. E o processo é turbulento, mas a gente precisa buscar, né? Então, essa semana eu vou aparecer, se Deus quiser. Tá bom, vou te esperar, hein? Mais alguém aí? Mais alguém, gente? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Ah, abriu minha câmera. Posso dar um? Bem, ou todo mundo entendeu tudo, ou ao contrário, ninguém entendeu nada. O negócio ficou muito, muito bagunçado aqui na nossa cabeça, mas está gravado. Eu vou postar lá no grupo e vocês vão assistir mais vezes, de repente, para começar a fazer mais sentido, tá? Então, vou fazer assim, nós vamos finalizar aqui hoje. Eu quero agradecer a participação de todo mundo, tá? E aí, eu acho que já no próximo mês, né? Porque semana que vem já termina esse mês de agosto, né? Na outra semana, a semana que vem já termina. E no outro final de semana eu não vou ter como abrir uma outra sala. Então, essa vai ser a nossa salinha desse mês de agosto, ok? Então, eu quero aqui agradecer, um forte abraço para todo mundo. Obrigado pela presença, isso me ajudou
a gente fazer essa linha aqui de hoje, tá? E é isso, gente. Disciplina, disciplina, disciplina é o que nós precisamos aí para estar bem. Ok? Então, gratidão a todos. Raquel, Fernanda, Diego, que está aqui, Sheila, e até todos da outras dimensões, né, que também estiveram aqui com a gente hoje. Gratidão. Lindo dia para todos, tá? Um forte abraço. Fique na paz. Tchau, tchau, gente.